Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos continuar apresentando características da função somar produto. Nas aulas anteriores já apresentamos algumas formas de você utilizar esta interessante função. E para esta demonstração, vamos mostrar como utilizar a função somar produto em substituição à função PROC-V, que é uma das funções mais populares do Excel. Vamos entender primeiro este cenário, onde do lado esquerdo encontramos este relatório com as vendas de alguns vendedores no primeiro semestre, que vai de janeiro a junho. E aqui temos do lado direito uma estrutura de pesquisa, onde nós vamos solicitar, baseado no nome do vendedor, os valores que foram arrecadados por ele em cada período. Então aqui no Excel existem algumas formas de você obter este resultado. Nesta demonstração vamos fazer o comparativo com a famosa função PROC-V. Então primeiramente aqui temos que lançar o nome do vendedor que será analisado. Para a gente ganhar um pouco mais de dinamismo nesta demonstração, vamos criar uma lista suspensa para não ter que ficar escrevendo na mão cada nome deles. Então, se você não sabe como se cria uma lista suspensa, existem algumas técnicas, tá? Nesse caso aqui a gente vai utilizar a lista de validação de dados. Ela fica fixa em uma célula, então nesse caso eu vou selecionar esta célula daqui. Aqui em cima, na guia dados, eu vou acionar o comando validação de dados. Na seção permitir, a gente vai abrir essa lista e a gente vai escolher qual ação será executada pela validação de dados. Neste caso, vamos solicitar a criação de uma lista. Então, marcamos a opção lista. Na seção fonte, a sequência que nós queremos que apareça, ela já existe. Então, eu vou clicar nesta seta aqui do lado e vamos selecionar a relação de nomes. Pressionamos Enter e Enter novamente. Veja que quando você clica naquela célula, aparece um botão indicando que agora existe uma lista e você pode escolher, de maneira mais rápida e ágil, o nome que você quer analisar. Com esta manobra feita, agora sim, vamos fazer um comparativo primeiro, analisando as características da função PROC-V. Então, para quem gosta e para quem utiliza a função PROC-V, vamos inserir o sinal de igual, acionamos a função PROC-V. Na função PROC-V, ele começa solicitando o valor procurado. O que ele vai procurar? Ele vai procurar o nome que você escolheu, tá? Ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta a matriz tabela, ou seja, aonde está a resposta que você quer. Nesse nosso caso, podemos selecionar esta base inteira. Ponto e vírgula. Outra solicitação da função PROC-V é a coluna de retorno, ou seja, desta tabela que você selecionou, em qual coluna se encontra a resposta procurada. Lembrando que a identificação na função PROC-V, ela se dá da esquerda para a direita, ou seja, a primeira coluna ela recebe o número 1, a segunda coluna o número 2, e assim por diante. Como nós queremos identificar o valor do mês de janeiro, então coluna 1, coluna 2. Então o número que você vai inserir é o número 2. Ponto e vírgula. Nível de precisão. Caso ele não encontre este nome, não é para ele trazer o nome mais próximo. Então isso vai causar um engano na hora da análise. Geralmente, na grande maioria dos casos, você escolhe esta opção falso, que é a correspondência exata, ou você insere o número 0, tá? Falso e 0 é a mesma coisa. Fechamos o parêntese e está lá. Esta é a forma de você utilizar, de você montar a função PROC-V. Pressionando Enter, você pode observar o resultado. Então a Raquel Pereira, no mês de janeiro, ela vendeu essa quantidade de R$90. Raquel Pereira, R$90, tá? Então é assim que nós utilizamos a função PROC-V. É claro que agora o objetivo do vídeo é mostrar como é que eu uso a função somar produto para obter este mesmo resultado. Então não quer dizer que um seja melhor que o outro ou que um seja mais fácil que o outro. É uma alternativa que você tem. Aí você escolhe aquela que você achar mais interessante. Então eu vou apagar aqui. E vamos, no lugar da função PROC-V, acionar a função somar produto. Então você começa acionando aqui. No somar produto, ele trabalha com colunas, que é conhecido como matrizes. E cada coluna deve ser inserida dentro de parênteses. Então eu vou abrir o primeiro parêntese, indicando que eu vou acionar a primeira matriz. A primeira matriz vai ser esta daqui, a coluna com todos os nomes. Como a gente vai arrastar
esta fórmula para o lado, então esta coluna não pode ficar solta, porque ela vai deslocar junto. Então vamos travar esta coluna. Para isso, utilize as teclas de atalho F4. Agora, na sequência, ele vai perguntar, desta coluna, qual é a informação que ele vai buscar? Então colocamos o sinal de igual, e ele vai buscar tudo que seja igual a este nome que você escolhe na lista suspensa. Então, desta coluna, ele vai buscar este nome daqui. E, novamente, como vamos arrastar para o lado, esta referência com o nome, ela tem que ficar sempre nesta célula. Se eu deixá-la solta, ela vai arrastar para o lado junto. Então, isso não pode acontecer. Então, vamos travar esta referência pressionando novamente a tecla F4. Podemos fechar agora o parêntese da primeira matriz. Então, lembrando, dentro do somar produto, matrizes são colunas e essas colunas devem ser indicadas dentro de parêntese. Na sequência, vamos colocar o símbolo de vezes, que é o asterisco, só que lembrando, né, que em somar produto a gente não multiplica nada. É só para indicar que esta primeira matriz, que é essa coluna, vai interagir com a próxima coluna que eu vou indicar agora, que neste caso também deve ser identificada com um parêntese. Então vou abrir um parêntese e a pergunta é, onde está a resposta que você quer? A resposta que eu quero está nesta coluna, porque aqui estou calculando o mês de janeiro, tá? Neste caso, essa coluna ela vai ficar solta, porque na hora que eu arrastar para o lado, ela vai deslocar acompanhando as demais colunas, tá? Fecho o parêntese dessa segunda matriz, podendo fechar agora o parênteses da função somar produto. Podemos agora pressionar Enter e veja que ele retorna o mesmo resultado obtido pela função PROC-V, tá? Então, como eu havia dito, é uma forma diferente, é uma alternativa para você poder trabalhar. Se eu escolher um outro nome aqui, ó, veja que ele atualiza corretamente. Vou repetir mais uma vez aqui para você fixar esta sequência. Então, novamente, igual, somar produto. Vamos abrir o parênteses da primeira matriz, que vai ser esta coluna com nomes. Vamos travar pressionando F4. Nesta coluna, ele vai procurar tudo que for igual, coloque o símbolo de igual, e você vai clicar no nome que você escolheu. Este nome também tem que ser travado, porque nós vamos arrastar para o lado. Pressiona F4. Podemos fechar o parêntese da primeira matriz. E na sequência eu indico o local onde a resposta se encontra, que neste caso agora é a coluna com o mês de fevereiro, porque o mês de janeiro já foi calculado. Seleciono esta coluna, fecho o parêntese desta matriz, e agora na sequência fecho o parêntese da função somar produto. Pressiono Enter, e está lá, o resultado corretamente. E como nós já efetuamos o travamento, posicionamos na alça de arraste e levamos até o mês de junho. E agora podemos testar. Observe que quando eu atualizo os nomes, todas as referências de cada mês é atualizado corretamente. Então pratique esta manobra, né, na planilha que acompanha esta atividade. E é claro que logo aqui em cima encontramos mais vídeos com mais conteúdos relacionados a somar produto e outros assuntos interessantes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.